Olá, meus irmãos queridos, minhas irmãs. O Senhor Jesus abençoe sua vida. Eu quero te convidar à reflexão na palavra de Deus. Nós estamos estudando a história de alguns dos reis de Israel no livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, as Crônicas dos Reis de Israel. E eu quero te convidar à leitura de segundo livro de Crônicas, capítulo 26. Nós vamos meditar nos versículos do 1º até o 23. Mas nesse momento eu quero ler com você apenas os primeiros 15 versículos. Então, o reinado de Uzias, nós vamos estudar nessa hora, nesse momento, nesse sermão expositivos, vamos estudar a vida desse rei Uzias, tirar aqui as lições, aplicações, implicações para a nossa existência. Vamos abrir nosso coração, nosso ser e pedir que Deus fale profundamente conosco, amém? Segundo livro de Crônicas, capítulo 26, leitura inicial de 1 a 15. Tendo o povo de Judá, todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou Elote e a restituiu a Judá depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Deus o fez prosperar, quando ele buscou o Senhor de todo o coração. Saiu e guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate, o de Jabane e o de Asdod, e edificou as cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbaal e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo nome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, à porta da esquina, à porta do vale, à porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, tinha lavradores, vinhadeiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam em guerra, em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel, e Maazéias, oficial, sob a direção de Ananias, um dos principais do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para tirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens, peritos, destinados para as torres e cantos das muralhas, para tirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama, até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe nessa meditação. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agradecer essa oportunidade santa de meditarmos na Tua Palavra e para aqueles, ó Deus, que onde estiverem ouvindo esta palavra, pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor transforme a nossa vida, que o Senhor nos fortaleça pelo poder da palavra, pelo poder do Teu Espírito Santo. Nós nos curvamos diante do Senhor com temor e tremor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, esse é um daqueles textos que nos faz tremer. É um dos textos que nos faz tremer em relação
ao temor do Senhor. A história desse rei Uzias acontece então pouco mais de 700 anos antes de Cristo, período em que no final da história de Uzias, Deus vai levantar o profeta Isaías, muito conhecido, né, o profeta Isaías, que começa o ministério justamente no ano da morte do rei Uzias. Ele escreve isso no seu livro, o livro do profeta Isaías. E Uzias, então, foi filho de um pai que começou servindo a Deus e teve os seus problemas, mas como vocês observaram, ele começa servindo ao Senhor de todo o coração, ele tem uma influência muito viva do profeta Ezequiel, naqueles dias Zacarias, melhor, que vai ter uma influência na sua vida. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então, Uzias foi um homem que experimentou uma prosperidade de forma assim extraordinária, não é? Nos seus palácios, nas vitórias que ele teve com seus exércitos, nas plantações, nos seus animais, inclusive no progresso em construir máquinas, não é, de guerra, que naquele tempo não era muito dado ali no contexto de Jerusalém. Então ele vai além de tudo isso e se tornou famoso, as pessoas traziam presentes para ele, se tornou muito rico, um homem muito próspero, prosperidade segundo a bênção de Deus, e diz que ele foi maravilhosamente ajudado e se tornou muito forte. Até aqui, queridos, eu quero registrar, né, para nós, ou lembrar o registro bíblico que está registrado aqui na palavra, que essa prosperidade foi abençoada, que essa prosperidade era santa, que estas vitórias vinham de Deus, que este sucesso vinha de Deus, que esta força vinha de Deus, porque ele procurava fazer o que era reto diante do Senhor. Ele andou com Deus. Até aqui o que nós observamos é uma história belíssima de uma pessoa temente ao Senhor, fiel a Deus, fazendo o que é da vontade de Deus e tendo vitórias, tendo fama, tendo sucesso, tendo prosperidade de forma bíblica, de forma justa, de forma santa. Mas aí, de repente, nos diz a palavra, continuando a leitura do texto, nos diz a palavra que ele se tornou forte. E tornar-se forte não é o problema. O problema é que esse mas aqui, mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração. Exaltou-se o seu coração. Misericórdia, irmãos. Quando o coração se ensoberbece, quando o coração se exalta, nosso coração é enganoso. Nosso coração é desesperadamente enganoso. Às vezes o nosso coração se exalta diante de momentos maravilhosos de vitórias, de bênçãos, de visitação de Deus. Às vezes o nosso coração também se exalta porque estamos passando por provações, por lutas. Não aceitamos a soberania de Deus, não aceitamos a disciplina de Deus, não aceitamos as lutas e brigamos com Deus. Nosso coração também. Então, nos extremos podemos ter soberba espiritual, podemos ter orgulho espiritual, podemos entrar numa guerra com Deus, com a igreja. E nesta hora, então, diante desse fato, eu quero convidar você, olhando para a vida de Uzias, com esse tema, devemos resistir ao orgulho espiritual. Devemos resistir ao orgulho espiritual. Então, seja porque você tem sido extremamente abençoado, e aí você passa a confundir vitória, poder que Deus tem concedido a você, talvez poder político, poder social, poder financeiro, poder de influência, e você começa a achar que tem justiça própria, que tem valor próprio, que tem poder próprio, e que você é a pessoa, né? Ou no outro extremo, estamos passando por guerras, estamos passando por lutas, irmãos enfrentando desemprego, irmãos não podendo pagar as contas,
E alguns de nós, por causa desse contexto nosso de aflição, de perdas, de luta, também podemos nos tornar extremamente orgulhosos espiritualmente, porque entramos num questionamento com Deus, numa briga com Deus, numa briga com a igreja e achamos que nós podemos viver sozinhos, sem igreja, podemos viver sem irmãos e até sem Deus. Essa é uma tendência terrível. E esse texto nos mostra a história de Uzias. Primeiramente, devemos resistir ao orgulho espiritual, porque o orgulho espiritual nos faz cegos. Confundimos as bênçãos da graça com poder pessoal, com justiça própria, com capacidade própria, com essa confusão de achar que somos alguma coisa, não é? Mas havendo-se já fortificado, exaltou seu coração para sua própria ruína. Porque nos diz a palavra que ele cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo para queimar incenso no altar do incenso. Quando você estuda a lei de Deus, você vai encontrar esta revelação, a orientação. Quem deveria oferecer estes sacrifícios, esses processos rituais do culto diante do Senhor, seriam os levitas e os sacerdotes. E não competia o rei, então, conquanto fosse o rei de Israel. Deus estabeleceu muito claramente o lugar de cada um. E esse homem, amados, com essa história tão linda, com essa história tão tremenda, tão indescritível, um homem que se tornou extremamente forte, um homem amado, as pessoas traziam presentes, um homem, a Bíblia fala da fama dele que correu por causa das construções, por causa justamente das suas plantações, por causa dos prédios, por causa do seu exército tão preparado, as armas que ele fez, né? Um progresso extraordinário em várias áreas, mas se tornou ao mesmo tempo, com todo o poder, confundiu o poder e se tornou cego. O orgulho nos faz cegos. Quando nós confundimos as bênçãos de Deus como alguma coisa conquistada pelo nosso próprio coração, por nossa força, e aí achamos, entramos num processo, queridos, que é uma das piores tentações de qualquer homem de Deus, religioso, político, qualquer pessoa que tem qualquer nível de poder. É quando ele acha que está acima do bem e do mal. Não, eu posso fazer isso porque eu estou acima do bem e do mal. Eu sou o rei, eu sou um rei abençoado, sou um rei rico, sou um rei famoso. Eu não vou poder entrar no templo e fazer esse sacrifício? É quando a pessoa começa a questionar as regras da sociedade em relação à família, as regras da igreja em relação também à família, os valores sociais. Não, eu estou acima do bem e do mal. Eu sou uma pessoa que tem meu controle, meu domínio. Isso aconteceu com o rei Uzias. Ele julgou que poderia quebrar a lei de Deus, brincar com as coisas de Deus, brincar com o templo, brincar com os sacerdotes, brincar com a igreja, brincar com o povo de Deus, brincar com a verdade de Deus, porque era o rei, porque era um homem abençoado, cheio de poder, cheio de influência, perdeu o seu lugar. Tornou-se cego, repito, confundiu todas as bênçãos. Quantas pessoas, queridos, têm bênçãos financeiras e o dinheiro se torna o Deus da sua vida? Se tornam pessoas cegas, acham que têm dinheiro para fazer o que querem. Pessoas que têm poder religioso e oprimem realmente as pessoas com a fé. Pessoas que têm poder político e que extrapolam os seus limites de ação porque se tornaram cegos, né? Então, essa é a primeira exortação. Devemos resistir ao orgulho espiritual. A palavra fala claramente, mas havendo-se já fortificado, exaltou o seu coração. Coração exaltado, coração cego, coração cheio de orgulho espiritual, existencial, e ele então aí fica cego. Devemos resistir ao orgulho espiritual, porque o orgulho espiritual nos faz pessoas cegas e nós confundimos as bênçãos com a graça. Eu quero repetir aqui, queridos, tudo que ele teve foi de Deus. Toda essa prosperidade veio de Deus. O pecado não estava na prosperidade, o pecado não estava em tudo que ele construiu, nem na fama. O pecado nem estava na fama que ele teve. O pecado estava
quando o coração se exaltou, entrou nesse processo de orgulho espiritual, achar que era melhor que os sacerdotes, melhor do que a própria palavra de Deus, e aí nos leva para o segundo ponto. Devemos resistir ao orgulho espiritual, porque o orgulho espiritual nos torna incapazes de sermos disciplinados. Nós caminhamos aqui e ali, eu tenho citado, que trabalhamos com um movimento, que é o movimento Life on Life, discipulado Life on Life, que é uma busca de voltarmos para o processo de discipulado de Jesus. E quando a gente está buscando as pessoas, nós buscamos pessoas para caminhar em discipulado, pessoas que são ensináveis, pessoas que são pastoreáveis. Quando a gente pensa há outros aspectos, eu quero só destacar esses aqui. Justamente pessoas ensináveis, são homens, são muitas vezes homens de negócios, são pessoas acadêmicas, mulheres, homens, mas eles são ensináveis. Eles querem aprender, eles ouvem, eles são disciplinados pela palavra, eles se encurvam diante da palavra, não são perfeitos. Não são pessoas que já sabem tudo, mas eles vêm para o discipulado porque são pessoas que querem aprender. A palavra nos diz, observe bem aí, mas havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para este mistério. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor teu Deus. Então Uzias se indignou. Tomar uma aguinha, queridos. Vejam bem. Ele se tornou cego, já vimos, o coração endureceu, e ele exaltou-se, o orgulho espiritual se tornou tão grande que ele disse: eu não preciso mais de sacerdote, eu não preciso mais de profeta, eu não preciso mais de levita, eu não preciso mais de igreja, eu mesmo faço meu culto, eu mesmo faço minhas oferendas, eu não preciso que ninguém me ensine, eu não preciso de mentores, eu não preciso de pastores. Orgulho espiritual, queridos, faz de nós pessoas difíceis de serem disciplinadas pela palavra. Nos tornamos pessoas não ensináveis. Nos tornamos pessoas não pastoreáveis. Uma das maiores lutas que às vezes nós pastores temos é quando pessoas se tornam não ensináveis e não pastoreáveis. Pessoas com orgulho espiritual. Nesses dias nós temos muitas pessoas assim, muitos cristãos estão se tornando pessoas muito orgulhosas espiritualmente. Há pastores também, e isso, a exortação cabe muito para a minha vida. Quando achamos que não precisamos mais de mentores, não precisamos mais de líderes espirituais, não precisamos mais ser ensinados, não precisamos mais ser pastoreados, e achamos que nós vamos fazer o próprio culto, fazer a própria oferta. É claro, se você disser para mim, mas no Novo Testamento, então, eu preciso de um sacerdote que venha intermediar entre mim e Deus, eu vou ter que concordar com você que não. O nosso sumo sacerdote é Jesus, e ele intercede por nós, e ele quebrou mesmo, partiu o véu, e podemos todos entrar na presença de Deus. Hebreus vai dizer isso. Mas o próprio livro de Hebreus vai dizer que deveríamos respeitar os guias espirituais, para que eles não fizessem a obra com sofrimento.
Então, o próprio livro de Hebreus que quebra essa ideia de que existiria o sacerdócio no Novo Testamento, então não tem mais sacerdotes na visão do Antigo Testamento. Nós temos hoje pastores, são guias espirituais, são líderes espirituais, são mentores espirituais. O Novo Testamento não quebrou isso, minha gente. Mantém então ali pastores, presbíteros, diáconos, liderança espiritual da igreja e os ministérios, os dons e ministérios, e a palavra vai nos chamar muito no Novo Testamento a nos sujeitarmos uns aos outros em amor, não é? E esse texto de Hebreus em especial, não é? Depois de orientar justamente sobre essa questão do sacerdócio, agora ele fala dos guias espirituais ao ponto de que deveríamos nos submeter às lideranças para que eles não fizessem a obra com gemidos, com sofrimento. Um sinal extremamente maravilhoso para a sua espiritualidade. Você se percebe uma pessoa orgulhosa espiritualmente? Uma evidência, um sinal seria você perguntar: eu ainda continuo sendo uma pessoa pastoreável? Quem são os meus pastores? Quem são os meus líderes? Quem são os meus mentores? Eu ainda sou uma pessoa ensinável? Eu ainda escuto a palavra, escuto a pregação, respeito o pregador, ser humano com suas limitações? Ou sou uma pessoa que acho que, como Uzias, fico indignado quando alguém quer achar que é meu pastor? Fico indignado quando alguém quer me ensinar alguma coisa. Fico indignado quando alguém, inclusive, vem me disciplinar. Quem são esses sacerdotes, diz Uzias, né? Ele ficou indignado: eu sou o rei, eu sou famoso, eu sou poderoso. Eu estou acima do bem e do mal, vou entrar aqui no templo porque eu faço a minha religião, eu faço a minha fé, eu faço a minha filosofia, eu faço a minha política, Ele ficou indignado. Devemos resistir ao orgulho espiritual, queridos. Não somos melhores que ninguém. Se o Senhor tem te dado riquezas, se o Senhor tem te dado fama, Ele pode te dar uma boa condição financeira, vitórias. Pode, Deus dá a quem Ele quer. Mas jamais deixe o orgulho entrar, jamais deixe o orgulho tomar conta do seu coração. Jamais deixe o orgulho fazer de você uma pessoa cega. Jamais deixe fazer de você uma pessoa não disciplinável, que não é ensinável, que não é pastoreável, que fica indignado, tão cheio do orgulho que fica indignado quando o pastor, alguém está pregando a palavra e te chamando a consertar a vida. Quem é esse pastor para ficar aí apontando meus pecados, meus erros? É pecador também? Mas é o servo de Deus trazendo a palavra. Estamos vivendo dias de muito esfriamento. Estamos vivendo dias em que precisamos dessa exortação. Quebrante seu coração. Resista ao orgulho espiritual. Seja uma pessoa ensinável. Seja uma pessoa pastoreável. Por último, devemos resistir ao orgulho espiritual, porque o orgulho espiritual nos traz enfermidades e morte. O orgulho espiritual nos traz enfermidades e morte. Observe o que o texto continua dizendo. Então Uzias se indignou. Tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa. E apressadamente o lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia de sua morte. E morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos mais atos de Uzias, assim os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. Descansou Uzias com seus pais, e com seus pais o sepultaram no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram: ele é leproso, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Queridos, é muito triste
É muito triste que pessoas tenham um início de fé, uma história de fé tão robusta, tão rica, tão admirável, de forma tão extraordinária, excepcional, mas que chega um momento, deixa o coração ser levado pelo orgulho espiritual, trazendo ruína para a sua vida. Trouxe enfermidade, morte nos relacionamentos, teve que sair de sua casa, teve que morar fora todos os outros anos que ele continuou como rei, mas o filho teve que responder por ele. Era um rei sem trono. Isaías vai escrever que se tornou um desgoverno no tempo dele, apesar do filho estar ali, mas se tornou um completo desgoverno. O povo de Deus entrou numa podridão, porque este homem deixou que o orgulho espiritual tomasse conta do seu coração, seu ministério, seu reinado, tudo foi para o brejo, tudo foi para a lama. Morreu com essa lepra, não houve arrependimento verdadeiro no coração, não foi curado. O orgulho ainda estava ali, o orgulho ainda estava ali, porque trouxe morte, e aí veio até a morte física. Devemos resistir, portanto, ao orgulho espiritual, porque o orgulho espiritual nos traz a ruína, traz enfermidades nos relacionamentos, traz morte nos relacionamentos. Pessoa, como já vimos, não ensinável, não pastoreável, a pessoa vai se tornando dura, a indignação fica ali, ele foge do tempo porque ele tem medo agora de Deus, ele não tem mais vida com Deus, ele também é banido da própria casa de Deus porque permaneceu com o coração duro. Então, morte espiritual, morte relacional, morte física, morte na cidade, seu reino, o seu povo, toda aquela riqueza foi embora, e Isaías, profeta, vai escrever e mostrar a podridão que veio sobre aquele povo naquele tempo, por causa deste homem ter deixado que o coração dele fosse tomado pelo orgulho espiritual. Orgulho e espiritualidade não combinam. Um dia um irmão disse: pastor, mas eu tenho orgulho da minha espiritualidade. Eu falei: irmão, não faça isso, não faça isso. Mas eu tenho orgulho da minha fé calvinista. Cuidado com esse tipo de coisa, nós não somos melhores que ninguém. Já estou entrando nas aplicações e implicações. Como é que está a sua espiritualidade? Você tem sido próspero e mantém um coração humilde? Ou você está passando essa pandemia, guerra, catástrofes, e você perdeu emprego e tudo, e de repente talvez você esteja brigando com Deus, com orgulho também, dizendo: não preciso de pastor, não preciso de igreja, não preciso de disciplina, não preciso de quebrantamento. Por que Deus está fazendo isso comigo? Deus não tem direito de fazer isso comigo. Orgulho. O que Deus quer falar com você nesse momento? Quais são as atitudes que você precisa tomar? Você tem tido a sua vista para ver seu próprio pecado, ver a graça de Deus? Ou você está cego, achando que você tem ou não tem, é de suas próprias mãos, é de sua própria capacidade? Você ainda é ensinável? Você ainda é pastoreável? Ou você está cheio de indignação, cheio de indignação contra Deus, indignação contra a vida, indignação contra a igreja, indignação contra o mundo? De fato, os dias não são fáceis. Mas esse texto quer nos chamar a quebrantamento, humildade, temor do Senhor, temor do Senhor, temor do Senhor. E por último, se você ainda não percebeu que talvez Deus tenha te disciplinado e você está resistindo, trazendo enfermidades e morte para a sua vida, põe o seu coração diante do Senhor nesse momento. Vamos orar, vamos nos humilhar. O Senhor vai trazer cura, o Senhor vai trazer vida, o Senhor vai trazer de novo o temor dEle, e o Senhor vai te dar pastores segundo o coração dEle, liderança espiritual, gente para te ajudar. Curve sua fronte em oração comigo. Deus, em nome de Jesus, obrigado pela exortação dessa hora da Tua palavra, pela disciplina da palavra, que nos confronta, Senhor, enquanto tendências de orgulho espiritual.
Lembra-nos que somos pó, que somos pequenos, que somos carentes do Senhor. Cheios da tua bênção, muitas vezes, ou em lutas tremendas, mas somos abençoados, somos filhos amados, somos teus, Senhor. E não devemos cair no orgulho espiritual. Que o Senhor nos livre. A nós, calvinistas, aqui e ali, de termos esse orgulho, essas tentações humanas. Ó Deus, livra-nos, ó Deus, na religiosidade, na vida política, na vida social, na vida acadêmica. Livra-nos do orgulho, Senhor. Livra-nos do orgulho espiritual. Dá-nos humildade, Senhor. Tira a cegueira, tira, Senhor, a incapacidade do nosso coração de ser ensinável, de ser pastoreável, Senhor. E, ó Deus, em nome de Jesus, perdoa-nos. E tira as enfermidades, tira a morte, Senhor, que vem do orgulho, que vem da indignação, de pessoas que são teus, pessoas são tuas, que estão brigando com a igreja, brigando com a vida, cheios de indignação. Tira isso, Senhor. Tira o coração da indignação. Dá-nos um coração cheio do temor do Senhor, cheio de quebrantamento. Em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê paz. Aqui em todo lugar, com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.